Olá, gente querida. Hoje é sábado, dia 19 de março, e nós celebramos a solenidade de São José, patrono da Igreja Universal, guardião da Sagrada Família de Nazaré. O texto do Santo Evangelho é de Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, eu gostaria de refletir com vocês sobre esse texto tão bonito e de recordar 4 coisas fundamentais. A primeira, José é o pai legal de Jesus. E aqui está a vinculação de Jesus com a promessa feita a Davi. A vinculação de Jesus com a história de Israel. O segundo elemento é José como guardião de Maria e da Sagrada Família de Nazaré. O terceiro elemento, José, homem justo. E o quarto elemento, como fazem os patriarcas do Antigo Testamento, José sonha o sonho de Deus. Pois bem, José se torna pai legal de Jesus. E ele é apresentado no versículo 20 como sendo filho de Davi. José, filho de Davi. Essa é uma característica fundamental, porque o Messias que vai vir é da dinastia davídica. Virá desta mesma raiz de Jessé, do clã de Davi, em Belém. José, portanto, é a ponte que vincula Jesus com a promessa que foi feita a Davi. E por que não dizer com toda a história de Israel? E Jesus assume essa história para salvá-la, para redimi-la, para transfigurá-la. Ao mesmo tempo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, não é um pacote que caiu do céu, não é um ET, ele está profundamente enraizado na história do seu povo Israel. Um segundo elemento importante é a vinculação de José com Maria e com a história da Sagrada Família de Nazaré. Aqui é importante conhecer um pouquinho como funcionava o casamento em Israel. Então, o casamento em Israel, no tempo de Jesus, era feito em 2 etapas, ainda hoje. Uma primeira etapa, chamada de Kiddushim, ou bodas, é o processo de santificação, de separação. O casal, nessa primeira etapa, assinava já a escritura de casamento,
chamada Ketuvá, e o noivo pagava o dote ao pai da noiva. O período entre o Kiddushin e a segunda etapa podia durar alguns meses ou até um ano, geralmente não mais do que isso. E os jovens já eram considerados esposos, de tal modo que se a mulher se unisse a outro homem durante esse período, tornava-se adúltera. E se morresse, o rapaz era considerado viúvo. Daí vinha a segunda etapa do casamento, chamada de Nisuin. São as núpcias propriamente ditas. Depois da primeira etapa, realiza-se a segunda parte do casamento. Após uma grande festa, geralmente de alguns dias, a jovem era conduzida em cortejo à casa do seu esposo para começarem a viver juntos. Geralmente o casamento é feito debaixo da rupá, uma cabana, uma tenda, para simbolizar a casa, a autoridade, o domínio do esposo. Maria, portanto, já era esposa de José. Já havia acontecido a primeira etapa do casamento, o Kiddushin. Contudo, eles ainda não haviam coabitado. José, portanto, se torna guardião, custódio de Maria Santíssima e da Sagrada Família de Nazaré. Um terceiro elemento importante: José, um homem justo. Nós poderíamos dizer, grosso modo, que se José tivesse entregue Maria às autoridades judaicas, ele seria plenamente justo. Justo segundo uma concepção da prática da lei mosaica. Justo a partir de uma noção forense, tribunalícia da justiça. Então, se José tivesse entregado Maria às autoridades judaicas, seria justo, segundo as autoridades judaicas, ele seria justo, mas seria uma lógica de justiça formal, forense e tribunalícia. Uma segunda possibilidade, e José estava pensando seriamente nesta segunda possibilidade, exatamente porque a primeira que eu já citei poderia haver consequências graves para Maria. Teoricamente, ela poderia até ser apedrejada. Já não se usava tanto mais isso no Novo Testamento, no tempo de Jesus. Mas a segunda possibilidade era abandonar Maria em segredo. E José estava pensando seriamente nessa possibilidade. A terceira possibilidade, a correta, segundo uma lógica de justiça que brota do coração de Deus, a justiça do reino, que é o tema central do Evangelho de Mateus. Segundo essa lógica nova de justiça, José cede aos desígnios de Deus, percebe que o que está acontecendo em Maria é obra do Espírito Santo e ele permite que Deus realize a sua santa vontade. É nesse sentido que José é considerado um homem justo. Finalmente, um quarto elemento fundamental. O texto se conclui dizendo que José sonha os sonhos de Deus. No versículo 24, ali se diz que quando José acordou, ele fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. É alguém que sonha o sonho de Deus e vive na prática, realiza a vontade de Deus em sua vida. No dia de hoje, vamos rezar a partir destes 4 aspectos. O primeiro elemento, José como pai legal e a vinculação entre Jesus e a dinastia davídica e a história de Israel, isto é, Jesus, mistério encarnado, assume uma história para salvá-la e redimi-la. O segundo elemento, José como protetor da família de Nazaré, de Maria, da família, e o processo do matrimônio
entre José e Maria. O terceiro elemento, José como homem justo, e obviamente aqui é uma noção plenamente nova de justiça, que não é aquela noção dos escribas e fariseus, mas é a noção de justiça, conforme a lógica de Jesus no Evangelho de Mateus. E o último elemento, José, o sonhador. Da mesma forma que José do Egito, que era o sonhador, da mesma forma que Jacó, José também sonha o sonho de Deus e precisa discernir os fatos da vida à luz da revelação de Deus por meio dos sonhos. Um abraço a você, fique com Deus e sua mãe Maria Santíssima. Fique com Deus e nosso pai José, que é patrono aqui da nossa querida e amada Diocese de Garanhuns. Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.